Ele quer acrescentar uma outra questão aqui também para o nosso debate, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acredita sim que essa votação, embora tenha trazido números abaixo do que esperava o governo federal para aprovação, vai ajudar na arrecadação e na tentativa de se atingir a meta de zerar o déficit em 2024, que parece cada vez mais distante de ser possível. E aí, na hora de ser questionado qual que é o valor que ele espera arrecadar, não se tem valor ainda, não se trabalha com nenhuma estimativa. Isso indica alguma questão ruim para vocês, hein, Gustavo Segré? Que o governo não tem a mínima ideia do quanto ele vai arrecadar. Ele está pensando, vamos colocar taxação de tal coisa. Aí com isso a gente vai arrecadar. Quanto? Cri, 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 cri. Não sei, é uma expressão de desejo. Quando você faz orçamento, sempre, e vou tomar o deixa do Luiz Felipe Dávila, você coloca, ao contrário do governo, você coloca uma questão fixa em termos de arrecadação, sempre imaginando que alguém não vai te pagar. E você tem que colocar uma questão supostamente ruim para as despesas, por se aparece algum exemplo, como deu o Felipe Monteiro. Então, esse é o objetivo de conseguir o equilíbrio fiscal, com essa pauta. Porque pode acontecer que alguma arrecadação não venha, como está acontecendo agora, 4 meses de queda da arrecadação, e pode ser que alguma despesa surja sem ser previsível. Então, nessa situação, nesse contexto, você estará preparado para encarar um problema. No ano que vem, o governo não vai chegar no equilíbrio. Nós já falamos isso há muito tempo aqui no 3 em 1, e a situação é pior da que o governo espera. Então, tem que tomar alguma previdência, que não seja somente carregar a questão de quem paga. Felipe Monteiro está fechando os olhos ali quase que numa oração para suportar tudo isso. Fala, Monteiro. Não, outra premissa que é completamente equivocada que o Segré colocou e o Dávila também reforçou, ou o contrário. A arrecadação caiu por conta de uma política completamente equivocada do governo Bolsonaro do ano passado, quando ele resolveu tirar o ICMS do combustível dos estados para diminuir o valor do diesel. Isso fez com que os estados e os municípios, hoje, no ano de 2023, arrecadassem menos, não é? Ou seja, não tem nada a ver com política desse governo arrecadar menos, não tem nada a ver com o quadro de arrecadação que está posto agora, nesse momento. A tendência agora que o ICMS está sendo cobrado nos combustíveis é a arrecadação voltar a ser o que era antes. Não, mas peraí. Caiu a arrecadação federal. Não, estamos falando de outra coisa. O município e o estado estão arrecadando menos. Sim, mas os municípios e o estado estão arrecadando menos por conta da isenção do ICMS dos combustíveis. Maravilha. Sim. E o governo federal, por conta disso, está incrementando o valor repassado para os estados e municípios. São coisas aumentando diferentes. O custo público. Não, a tua narrativa é confusa. A arrecadação, a gente vai saber a arrecadação desse governo no final do ano. Não, peraí. Você está chegando a arrecadação todo mês, Felipe. 4 meses consecutivos a arrecadação caiu. Federal. Isso não tem a ver com a despesa. Se a despesa subiu por causa desse repasse, é outro papo. Mas você tem uma arrecadação que justifica quanto você está arrecadando no governo federal. Isso está caindo há 4 meses. Uma política do governo passado. Então, sabe qual é a questão? Em algum momento vocês têm que parar de jogar a culpa no outro governo, cara. Encara, porque quando você eu sou bem colocado... Eu sou bem honesto. Eu acho, por exemplo, que o crescimento econômico do Brasil, que está ocorrendo agora, a redução, por exemplo, do desemprego, também é reflexo do governo passado também, muito para o governo passado. Ou seja, eu dou os louros, mas também eu critico quando tem que criticar. Que foi? Fala aí, Dávila. Pode ir. Não, o Filipão, que vocês estão tentando é o seguinte, você está falando o seguinte, está tendo um repasse porque os estados estão arrecadando menos. Só que esse repasse, ele vem depois da arrecadação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que caiu a arrecadação, sim, dos estados e municípios, mas também caiu a arrecadação do governo federal. E o pior, Felipe, caiu a arrecadação do governo federal e o gasto público tem aumentado. E o endividamento tem aumentado. Qual que é o gargalo desse governo? Qual que é o calcanhar de Aquiles desse governo? É a questão do gasto público. Lembra muito o início do governo Dilma. O que foi, Dávila? Não, 2 problemas seríssimos. Um da parte política. O ministro Haddad nunca vai conseguir ter esse superávit fiscal que ele precisa aí para poder equilibrar as contas no próximo ano. Então, ele vai ter que ficar fazendo head todo mês explicando por que ele não vai atingir o objetivo. Isso vai criar um enorme desgaste político para o governo. O ministro vai cair no descrédito. E isso é péssimo no momento em que nós temos taxa de juros no mundo subindo, provavelmente virá uma recessão, aí o Alangani pode até ser mais enfático que eu para explicar isso. Isso vai atrapalhar demais a retomada
do crescimento da economia no mundo, porque é isso que vai acontecer. Com taxa de juros subindo muito, isso vai alguma hora dar travada que o mundo espera que venha uma recessão. Então, o Brasil está numa situação danada. E esse aumento do gasto público, ele é recorrente, ele vai continuar acontecendo, a economia crescendo, não crescendo, o mundo entrando em recessão e não entrando em recessão. Esse é o drama do Brasil. Nós estamos entrando no caminho aqui, né, segredo, da Argentina, que é a questão fiscal se agravar a cada instante e isso colocar o Brasil cada vez mais numa sinuca. Não é à toa que aí saiu um estudo hoje do Santander. Seria exagero comparar o Brasil com a Argentina nesse momento? Não, mas veja só que... Era um exagero comparar a Argentina com a Venezuela 10 anos atrás e olha como está hoje. O problema os indicadores brasileiros estão longe de ser a Argentina, mas a questão é que quando você vai descuidando, o gasto público, tem que financiar. A gente tem um problema que é a cultura temperada, ela compete com o Canadá e a China, ou seja, o Brasil tem muito mais competitividade na agricultura do que a Argentina. Não, mas a gente só tem produtividade na agricultura, a produtividade vem caindo em todos os setores da economia. Eu quero trazer também um argumento que foi apresentado aqui pelo ministro Fernando Haddad, abre aspas, ele diz assim, eles incluíram mecanismos que estimulam a adesão, como a alíquota ficou abaixo da prevista originalmente, talvez a adesão seja maior, ficou bom. Penso que a Câmara fez um bom trabalho, vamos para a próxima etapa. Mais arrecadação. Ficou bom? Não, o que ele fez ali? Já prevendo que muito na tributação do offshore, que muitos já vão tentar driblar, ele diz o seguinte, olha, a alíquota de 8% se você declarar até 31 de dezembro. Já prevendo uma reação por parte... Esse pessoal não é bobo. Esse pessoal que tem offshore, esse pessoal que tem dinheiro fora não é bobo. Então ele já fala, olha, eu estou te dando um benefício de 8%, já prevendo que eles vão tentar fugir. Entendeu? E aí, outro ponto, ele queria 22,5%, não conseguiu. Ficou em 15%. Sim. Agora, não dá para contar com isso, Evandro. É uma medida, é pouco perto do tamanho do problema fiscal brasileiro. A gente tinha uma regra muito boa, que era o teto de gastos, que mesmo com uma pandemia, a gente fez assim, ó, com a dívida pública. Ó. Mas o teto de gastos não foi furado várias vezes também? Foi furado. Eu critico às vezes que foi furado, mas... mesmo com seus furos, a gente estava numa trajetória descendente de queda da dívida pública. E aí uma regra boa, Filipão, a gente muda e volta para uma regra que permite gastar mais. E aí fica dependendo, de pegar dinheiro ali, juntando e nem sabe o quanto que a gente vai pegar. Não dá para se defender o teto de gastos, porque nunca foi aplicado no Brasil. Não, foi. Não. Bolsonaro nos 4 anos... Outro dia eu falei que você estava parecendo o Sandoval Quaresma, mas você está parecendo o Rolando Lero, né? Tentando... O ponto mais importante é o seguinte, o teto de gasto foi aprovado no governo Temer, foi respeitado no governo Temer e pela primeira vez o Brasil teve taxa de juro real a 2%. O que aconteceu? Depois... Os governos Bolsonaro, sim, começou a furar o teto do gasto. Hoje, então, nem se fala. Está parecendo aqueles muros da faixa de gás lá, de tanto tiro de furo que tem. O que acontece hoje? O juro real foi para onde? Vai para 5%, 6%. Não tem jeito, gente. Você gasta muito mais do que acontece, o juro real vai subir. É isso que está acontecendo. Toda vez que o Brasil teve disciplina fiscal, o que aconteceu? A taxa real de juro caiu. E isso sim ajudou a impulsionar o crescimento econômico que ocorreu sim no governo Temer. Quer arrematar algo só antes da gente ir pro break, Monteiro, rapidinho? O Temer aprovou o teto de gastos, mas foi aplicado somente no governo Bolsonaro. O Temer não teve regramento do teto de gastos no governo Temer. Não, mas teve um controle absoluto da despesa. Não importa, aprovou a lei, mas ele controlou, aprovou... Nos 4 anos ele ultrapassou o teto. Aprovou... Não, o Bolsonaro furou o teto. Aliás, o grande furo do teto foi justamente no último ano do governo Bolsonaro, justamente com o PEC kamikaze, PEC precatório, tudo foi um desastre para o Brasil, que contribuiu para piorar as contas públicas.